galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? E é nesse clima de cinema mudo, não tão mudo assim porque a Escandalosa chorou, e dessa descontração que a gente vai começar o tema de hoje, que é o New Deal e a crise de 29. Você já parou para pensar como a economia internacional influencia nas relações econômicas do nosso país? Pois é por isso que a gente estuda esse tema, é por isso que o Enem adora esse tema e é por isso que a gente vai ter esses minutinhos aqui para conversar sobre essa temática, tudo bem? E por onde que a gente vai começar? A gente vai começar a falar dos Estados Unidos antes da crise. Porque o que acontece? No momento que os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial, vocês devem se lembrar que os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial porque a Alemanha começou a afundar navios comerciantes, né? Navios cargueiros americanos que levavam munição, alimento, armamentos, né? para a Inglaterra. E aí os Estados Unidos entram na guerra. Quando os Estados Unidos entrou na guerra, a guerra começou a caminhar para o seu final. E aí veio o Tratado de Versalhes. Nesse tratado, os Estados Unidos e os demais países que venceram, né, a guerra organizaram as bases do que ia acontecer a partir dali nas relações internacionais entre os países vitoriosos e os países que foram derrotados. E você deve lembrar que muitos países ficaram destruidíssimos no final da Primeira Guerra. Por esse motivo, os Estados Unidos começou a emprestar dinheiro para as nações europeias, começou a desenvolver a sua economia a partir das consequências da guerra. Então, o que a gente vai ter nesse momento? Que os Estados Unidos, até mesmo um pouco antes de entrar na Primeira Guerra Mundial, ele já tinha uma supremacia econômica, né? Ele já era uma nação considerada imperialista desde o final do século XIX. E por esse motivo ele se destacou tanto, tá? E aí a gente tem então o momento aonde a gente tem uma grande euforia econômica nos Estados Unidos, né? Que eles chamam lá na historiografia deles dos Roaring Twenties, né? A efervescência dos anos 20, né? Que é esse momento do consumo, que é o do videozinho lá da abertura, né? Da cabeça do vídeo, que tem lá o American Way of Life, né? O jeito de viver americano, o consumismo, né? Aqui nessa imagem você tá vendo inclusive um padrão familiar que era difundido nesse momento, né? O consumo grandioso de mercadorias industrializadas, né? De eletrodomésticos aparecendo aí no meio disso tudo, de bens da vida comum, né? Dos indivíduos. Além disso, a gente tem aí a expansão da indústria automobilística crescendo muito nos anos 20. Então você vai ter uma população aí em ascensão, em uma economia em larga escala muito potente, tá? Mas aonde que entra o problema? Por que uma nação que estava tão rica e tão poderosa economicamente falando entrou em colapso? Por causa da Bolsa de Valores, tá? Então observem. O avanço da economia americana tornou o país responsável pela produção, observe, de 42% das mercadorias feitas no mundo. Então os Estados Unidos estavam em crescimento industrial em larga escala. A nação também era a maior credora do mundo, ou seja, era o país que mais emprestava dinheiro para outros lugares, né? Observe que aqui eu já coloco a questão do processo de reconstrução dos países europeus. E no quesito importação, os Estados Unidos eram responsáveis por comprar 40% de matéria-prima de vários lugares. E inclui o que aí? Brasil, Zil! Porque o Brasil vendia o que para os Estados Unidos, sobretudo nesse momento? Café. Um cafezinho. Inclusive, vamos tomar um café? Vamos, já que nós entramos no discurso do café.
a gente toma um cafezinho para a gente não ter como não contextualizar esse rolê, não é verdade? Vamos tomar um café? Porque café é a máquina que gerava o funcionamento desse país. Servidos eu estou. Doce. Essa veia aqui até gritou. Essa veia aqui, ó, que fica bem aqui, ela fez... Ah! Pois é. Então o que acontece? 40% das matérias-primas eram vendidas pelas 15 nações mais comerciais do mundo. Por isso que a gente tem aí a entrada do Brasil nesse discurso. Então a gente tem um boom econômico, né? Que vai ser intensificado pela especulação monetária. O que isso significa? As grandes empresas começam a comprar ações de outras empresas. Ou seja, se eu tenho uma indústria de carros, eu vou investir as ações no mercado de ferro, de carvão mineral. Eu vou começar a fazer investimentos num grande espaço de compra e venda, que é o mercado de ações. Imagine o mercado de ações como um grande hipermercado. Só que lá naquele lugar você não vai comprar um produto, você vai comprar o valor daquele produto, que é a ação. Então, quando as grandes empresas estão em grande produção, o valor desse produto cresce. Se você investe nela, você vai lucrar junto com ela. Então, as empresas começam a comprar ações de outras empresas. Só que isso começa a aquecer muito o mercado financeiro e pessoas comuns como eu, você, o fulano, o cicrano, o beltrano, também começam a comprar ações. Ah, Everton, então você está falando que comprar ações é uma coisa ruim? Não, menina, eu não estou falando que isso é ruim, não. O que eu estou dizendo é que o mercado de especulação monetária, ele pode gerar saldo positivo, mas ele também pode gerar crise. E é exatamente isso que vai acontecer com a Bolsa de Nova York nesse momento. Até 1929, o mercado da Bolsa de Nova York estava em larga escala. Estava tendo saltos consideráveis. Mas aí o que acontece? Num determinado momento, o que vai acontecer? A questão salarial é muito importante para a gente entender essa crise. Porque como eles estavam vendendo muitas ações, essas empresas, significa que elas também estavam produzindo em larga escala. Ou seja, estava ocorrendo uma superprodução. Então, se você tem que um pátio de uma empresa automobilística produz 1000 carros por dia, ela também tem que ter a certeza que esses 1000 carros serão comercializados. Só que nesse momento, eles não tiveram esse insight, né? Essa visão, essa preocupação direta, porque o consumo estava também em larga escala. Só que chegou um momento que o mercado consumidor não conseguiu absorver toda aquela produção. E aí eu tenho mais produto e menos procura. Ou seja, o mercado entrou em colapso. E é isso que aconteceu na crise de 1929. Você tem muito produto, pouca procura. A galera que tinha as ações dessas grandes empresas começa a querer vender aquelas ações, todo mundo de uma vez ao mesmo tempo. E aí o que aconteceu com a Bolsa de Valores? Bum! Ela não aguentou, ela não resistiu àquela saída tão grandiosa de ações. E aí o que vai acontecer? Esse aumento da produção não foi acompanhado pelo aumento do salário. E é por isso que não houve tanta procura. Você já deve ter ouvido falar num termo lá em sociologia que se chama lei da oferta e da procura, ou lei da oferta e da demanda. Não sei como é que está escrito no seu material, mas é uma dessas duas denominações aí. Se você tem muita procura, o produto vai custar mais. Se essa procura diminui,
e ela começa a gerar um déficit, ou seja, ela tem menos procura do que oferta, esse produto vai ter que cair de preço. E é exatamente isso que acontece nos Estados Unidos em 1929. Aquilo que foi chamada de Quinta-feira Negra, né? Observem, o mercado não teve condições de absorver a quantidade de mercadorias que eram produzidas, porque a sociedade não tinha poder aquisitivo para adquirir todos aqueles produtos ao mesmo tempo. Então, o mercado financeiro entra em colapso, em quebra, em crise. E isso abalou a esperança de rápida prosperidade de muitas pessoas que tinham comprado aquelas ações, que tinham comprado aqueles investimentos, e também das empresas americanas. Aí é a hora que você deve estar pensando, então se os Estados Unidos deixou de vender, ele também vai parar de comprar, não vai? Vai! E aí, meus queridos, que o Brasil, ó... É aí que o Brasil também vai ser influenciado por essa crise. O que pode acontecer? O que o Enem pode fazer? Ele pode pegar crises econômicas que ocorrem na nossa época aqui, né? E comparar com a crise de 29. E pedir para você assinalar a alternativa que mostra o ponto em comum entre essas crises. Então observe que o conceito de oferta e procura vai influenciar diretamente no seu entendimento dessa questão. Por isso que você tem que ter um olhar investigativo para os textos que estão lá no Enem. Aqueles textos não estão lá só para ocupar espaço, eles respondem a questão. Perfeito. E aí chega o dia 24 de outubro de 1929, que ficou conhecido como Quinta-feira Negra. Mais de 12 milhões de ações, 12 milhões de ações são colocadas à venda ao mesmo tempo. O mercado parou, travou, né, todo. E aí o que acontece? Essa situação ela vai se estender por mais alguns dias, chegando ao ponto de termos 33 milhões de ações colocadas à venda. E aqueles investidores começam a se preocupar, porque se ele investiu muito naquele produto e ele não está tendo rentabilidade, como que ele vai pagar funcionário? Como que ele vai conseguir ter uma lucratividade? Como que ele vai honrar os compromissos daquela indústria? Então a sociedade entra numa grande depressão, né? Tanto que tem alguns historiadores americanos que dizem que a década de 20 foi o ano do jazz, né? Da empolgação, da felicidade. E o final da década de 20, né? 1929 e a década de 30, vai ser o ano do blues, né? Porque aí, no caso, até o nome, né, do tipo de música, o blues, ele vem dessa música mais melancólica, mais triste, mais lenta, né? Na ideia de que a sociedade estava se interiorizando, buscando o que eu vou fazer para poder resgatar a minha economia. Imediatamente o valor das ações caiu, como vocês podem ver. E a economia americana quebrou, tá? Quais são as principais consequências da crise de 29? O PIB nominal dos Estados Unidos vai cair em 50%. A gente tem uma onda de desemprego que alcançou 27% da população, sendo que antes disso era apenas de 4%. Então observe que o desemprego diz muito de um país. Se você tem num país uma população que está em grande quantidade de desemprego, significa que a economia desse país também está em crise. Consegue estabelecer alguma relação? Consegue? Pois é. As importações, ou seja, aquilo que você compra, caiu em 70%. As exportações caíram em 50%. Porque para esse produto sair,
ele também tem um imposto, ele também tem um valor de produção, e essa produção estava quase nula, quase chegando a zero. Por isso que o valor dessas exportações também caiu. E diminuíram também 90% dos empréstimos internacionais. Isso aqui está influenciando diretamente na Segunda Guerra Mundial, tá? Essa questão dos empréstimos também vai acelerar o conflito que ocorreu a partir de 1939. A produção industrial vai cair pelo menos 1/3. A produção de automóveis vai ser reduzida também pela metade. O salário médio da indústria caiu em 50%. Então, se você recebia, vamos supor que $500 por mês nessa época, você vai passar a receber $250. Como é que você vai pagar o carro que você comprou? Como é que você vai pagar a casa que você comprou? Aquele tanto de eletrodoméstico, né? Então nós temos aí uma economia em colapso, uma nação em crise. Falência de milhares de empresas e bancos, né? Você vai ter aí esse problema todo da falta de investimento. Como é que eu vou guardar dinheiro se eu não tenho mais o que guardar? Como é que eu vou manter uma empresa se eu não tenho mais condições de fazê-la funcionar? Então você vai ter aí o encerramento de várias empresas e bancos. O Brasil também vai sofrer consequências em relação a isso. O carro-chefe da economia brasileira era o café, 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 café. E 70% do café comercializado no mundo, a grande maioria ia para os Estados Unidos, né? Se o Brasil vendia para 10 países, né? 80% daquilo que ele vendia para fora ia para os Estados Unidos. E do nada os Estados Unidos param de comprar o café. O que vai acontecer com esse café? O que vai acontecer com esse café, seus bonitinhos? Ele vai ficar aqui no Brasil? Vai. Ele vai estragar? Vai. Então foi feita uma política econômica para pegar esse café, queimar ele, até porque a gente não tinha uma industrialização tão forte dos grãos, né? A industrialização brasileira, inclusive, ela é tardia, ela vai começar só depois disso aí. Brasil tinha uma industrialização muito pequena no início do século XX, tá? Era uma industrialização muito destinada ao mercado de prego, parafuso, porca, sabe? Produtos enlatados só que em pequena escala, vassoura, sabe? Eram produtos de valor de mercado externo muito pequeno, né? E o nosso carro-chefe da economia era o café. E esse café está aqui. E essa política, então, vai ser reorganizada e nós vamos ver isso lá no governo Vargas. Na verdade, já tem vídeo do governo Vargas aqui, que é o próximo tema, que quem é de terceiro ano, quem é de nono ano, vai estudar nessa sequência. Primeiro vocês veem essa questão internacional e depois vocês voltam para a situação brasileira. Já está aqui no canal, tem 4 vídeos sobre a Era Vargas, já pode ir lá e ver tudo, tá bom? Com essa recessão, o café estagnou, parou a produção. E o preço do produto despencou. Os cafeicultores vão ter, obviamente, grandes prejuízos com isso. E o que nós vamos fazer para resgatar essa economia americana das cinzas? A gente vai propor uma nova ideia, também conhecida como New Deal, né? Devido a essa crise, lá nos Estados Unidos vai ser criada uma política conhecida como New Deal, né? O novo acordo, que tinha como objetivo fazer o quê? O Estado intervir na economia, aonde essa intervenção seria liberal e passa a ser chamada de liberalismo econômico, tá bom? Onde o Estado não intervém nas atividades econômicas
E esse foi o fator para o fim do capitalismo liberal. Ou seja, se lá no modelo anterior o Estado intervinha diretamente na economia, que é o que está nessa primeira parte, nesse primeiro momento a economia vai caminhar a partir do desenvolvimento das empresas privadas. E essa é uma forte característica do mercado americano até hoje. Se você observar, nos Estados Unidos, poucas das instituições são estatais. Existe, mas é o maior incentivo? Não, porque foi essa lição que eles tiraram aqui nesse momento. Lembrando que não dá para comparar a economia, o desenvolvimento político americano com o desenvolvimento da política e economia do Brasil. Porque os Estados Unidos, já no século XIX, era uma nação, uma potência econômica. O Brasil não. O Brasil ainda tinha sua economia baseada na plantation, no modo de produção agrícola, né? E se você observar até hoje, o nosso carro-chefe da produção econômica nacional é a agricultura e a mineração. Ou seja, a gente ainda está baseado no extrativismo e na agricultura. Tá, não é mais agricultura de subsistência, como já foi, mas a nossa economia ainda ela é muito marcada por esses elementos. Por isso que não dá para eu pegar todo o modelo econômico que foi feito nos Estados Unidos e aplicar aqui no Brasil, tá bom? Beleza. Quem que organizou o New Deal? Foi esse senhor aqui, ó, que se chamava John Keynes, aonde ele visava tomar medidas econômicas que garantissem o pleno emprego dos trabalhadores. Ele observou o quê? Que se a sociedade não trabalhar, se o indivíduo americano não tiver acesso ao emprego, a gente não vai conseguir reerguer a economia do país. E ele vai defender também a redistribuição dos lucros, para que o poder aquisitivo dos consumidores aumentasse e ele pudesse ter acesso novamente às mercadorias que eram produzidas por eles mesmos. Olha só! Ele era socialista? Não, não era. Porque ele não está planejando isso a partir da ideia do bem comum. Ele está falando nesse sentido da redistribuição dos lucros para que houvesse o consumo. E o consumo caracteriza o capitalismo, a economia liberal. Muito bem! Perfeito! E quais são as principais medidas do New Deal? A concessão de empréstimos aos fazendeiros, que foram arruinados pela crise, para que eles pagassem suas dívidas e reordenassem a sua produção, ou seja, para ter matéria-prima. O controle da produção visando a manutenção dos preços dos produtos, ou seja, para que esses produtos não diminuíssem o valor mais, para que eles mantivessem o valor e aumentassem. A fixação dos preços de produtos básicos, como carvão, petróleo, cereal, tá? Ou seja, para que a população tivesse acesso ao produto. Se você está recebendo menos, você não pode ter um aumento do produto de uma hora para outra, porque senão você não tem consumo. E se não tiver o consumo continua estagnado e perdendo preço. Então, você fixa o preço do produto básico para que a população consiga consumir. A realização de diversas obras públicas para a criação de novos empregos, visando os milhões de desempregados. Ou seja, para que aquela galera que estava fora do mercado de trabalho fosse recolocada, eles começam a reurbanizar e reconstruir a nação americana. Ou seja, incentivo à indústria energética, a reorganização das estradas, a construção de casas, né? O incentivo ao mercado imobiliário. Ou seja, gente, era todo um planejamento para incentivar a produção
interna. Porque se você estimula a produção interna e o consumo interno, a economia cresce. Nós temos o que mais aqui como medidas? O aumento dos salários dos empregados, né? Lembra que ele tinha sido reduzido à metade? Vamos começar a aumentar o valor desse salário para que eu tenha mais consumo. A criação de um salário-desemprego. Opa! Vocês estão comparando aí com coisas que existem no Brasil que eu sei. Pois é, para aliviar a situação da miséria, do tanto de desempregado que existia. Organiza-se então a jornada de trabalho de 8 horas para que eu tenha um fluxo de trabalho. Você sabe que uma empresa grande, né, que uma multinacional, ela não para, né? Esse vídeo está sendo gravado no ano de 2020, no meio de uma época de coronavírus. As grandes empresas, as multinacionais que existem no Brasil estão paradas? Não. Elas estão funcionando com turnos diferenciados para que essas empresas não parem, né? E é isso que vai acontecer. Um grupo trabalha 8 horas, outro grupo trabalha 8 horas e outro grupo trabalha 8 horas. Assim a empresa nunca para. A legalização dos sindicatos. Observem que isso vai acontecer primeiro no Brasil, depois no governo de Vargas isso também vai acontecer, e eu falo lá no vídeo, pode esperar. A erradicação do trabalho infantil. Nesse momento os Estados Unidos vai investir bastante em educação, né? E nesse sentido, eles vão incentivar que as crianças permaneçam por mais tempo na escola. É por isso que a educação nos Estados Unidos ela funciona em horários diferenciados, como vocês estão habituados aqui no Brasil, né? Vocês normalmente estudam períodos matutinos, vespertinos ou noturnos. Lá existe um plano da educação em tempo integral em grande maioria das escolas, sejam as privadas, sejam as públicas, mas isso funciona para que o aluno tenha acesso ao máximo de experiências educacionais diferentes. Não são só aulas de português, matemática, ciência, geografia, história. Existem outras áreas do conhecimento que eles vão incentivar lá, né? Isso já vai começar lá nos anos 30, para vocês terem uma ideia, do século 20, né? A criação da Previdência Social. Tema que também é muito polêmico quando a gente traz para o Brasil, porque a gente estamos passando, melhor dizendo, por um processo de reorganização da Previdência brasileira. Isso já começou a ser feito nesse momento aqui, porque eles sabiam que em um determinado momento, aquele trabalhador assalariado, ele ia envelhecer e ele não ia ter a mesma condição de produção. Então esse cara precisa aposentar, mas ele não vai aposentar de qualquer jeito. Ele vai ter aí um valor que ele vai contribuir para o Estado, e quando ele se aposentar, ele vai receber esse valor pelo tempo de serviço que ele teve. É mais ou menos assim que funciona a Previdência. E aí cada país reorganiza essa lei a partir da sua realidade. Então eles vão começar a pensar em Previdência Social nesse momento aí. E por fim, esse programa não liquidou 100% da crise que estava ocorrendo ali. Só a partir de 1935 a economia dos Estados Unidos voltou a se estabelecer, e é nesse momento que começa a se organizar as bases da Segunda Guerra Mundial. Tá vendo? É por isso que a gente tem que entender um pouquinho dessas relações econômicas internacionais, porque muito do funcionamento dessas empresas, dessa economia internacional, influencia diretamente no nosso modo de vida. Gostou desse vídeo? Curte ele pra mim, compartilha aí no grupo da escola, do amigo, da família, do vô, da avó. Manda pra todo mundo e vamos fazer essa ideia crescer, tá bom? E corre, 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 que aqui tem história. Beijo!